Olá, sejam todos bem-vindos ao programa OAB na TV de hoje. Nós iremos falar sobre o direito imobiliário e as suas demandas. A nossa convidada é a presidente da Comissão de Direito Imobiliário aqui da subseção, a doutora Mirelle Wiesbeck Krieger. Além de acompanhar o programa OAB na TV, aqui na TV Câmara, você também pode acessar todas as entrevistas no nosso canal do YouTube, nosso Facebook e também no nosso Instagram, que é OAB Subseção Itajaí. E não esqueça também de acessar as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as informações relacionadas à subseção. E a nossa entrevista é online. Hoje a gente recebe a doutora Mirelle Wiesbeck Krieger, que já está aqui do outro lado da telinha, onde vai participar conosco então e falar sobre demandas do direito imobiliário. Doutora Mirelle, obrigada por participar aqui conosco. Já agradeço já desde o início e com certeza vai ser um bate-papo muito produtivo. Olá, Luana. Muito obrigada pela oportunidade. Um prazer de novo estar aqui. Legal, doutora. A gente começa falando então um pouquinho sobre a questão do direito imobiliário, porque se a gente for falar do direito imobiliário, a gente precisa também falar das várias áreas do direito que a área do direito imobiliário atua, né? Tem o direito civil, família, sucessões, registral, notorial, direito empresarial e por aí vai, né? Exatamente. Temos aí, inclusive, até direito tributário também. Bacana. E por conta disso também é que a gente tem tantas demandas nessa área, né, doutora? Inclusive a comissão, a gente acompanha nas redes sociais da OAB todo o trabalho que a comissão faz e recebe esses pedidos de demandas para melhorar os atendimentos e, claro, o cumprimento da lei também. Exato. Isso mesmo. Nós temos, Luana, inclusive, em andamento, um projeto que nós estamos desenvolvendo com a Comissão de Direito Tributário acerca de uma exigência que vem sendo realizada por alguns tabelionatos da cidade. Na verdade, nós temos 3 aqui na cidade, né? 2 deles estão exigindo o pagamento do imposto ITBI, né? Antes do registro da escritura pública, ou seja, no tabelionato, no ato da lavratura, né? No momento da lavratura da escritura pública, né, de compra e venda, alguns tabelionatos da cidade estão exigindo o pagamento prévio desse imposto, né, do ITBI, sendo que o fato gerador dele ocorre no efetivo registro dessa escritura à margem da matrícula imobiliária, que é onde há a transmissão da propriedade imobiliária. Então, por conta disso, né, em conjunto com a Comissão de Direito Tributário, nós estamos desenvolvendo esse ofício que pretendemos encaminhar aos tabelionatos, né, para um debate, para uma discussão, porque temos uma decisão considerada um pouco recente do STF nesse sentido, de que o fato gerador ocorre somente com o registro da escritura. Então, pretendemos encaminhar esse ofício para fins de debate, de discussão, né, junto aos tabelionatos, e caso haja necessidade de depois encaminharmos a corregedoria, assim faremos. E também a gente pode falar agora, já que a gente está falando desse ofício, tem um outro ofício, tem uma outra elaboração que fala da reexigência do registro de imóveis de todos os documentos que embasam a ata notarial para fins de uso capião extrajudicial, é isso? Isso mesmo, Luana. Esse ofício que estamos formatando com a minha comissão, né, de direito imobiliário, esse a gente pretende que seja diretamente encaminhado à corregedoria. Por quê? Porque é uma análise, um exame diferente que estamos fazendo, né? Até porque isso é uma exigência meio que geral no Estado, né? Não é um ato isolado de um ou de outro registro de imóveis, né? Então, por conta disso, é um debate que a gente vai levantar por conta de estudos e entendimentos que nós temos, né? O que ocorre? A ata notarial, para fins
uso capião extrajudicial é um documento, né? E é uma exigência para o trâmite dessa uso capião extrajudicial. A ata notarial, né, para fins de posse, ali, vários fatos, né, são lavrados nessa ata notarial. Por conta da exigência que o próprio tabelionato faz para poder lavrar esta ata, exigência de documentos, né? Temos que apresentar uma infinidade de certidões e vários documentos que são já documentos cartorários, são certidões cartorárias que têm validades, né? 30, 90 dias, enfim, dependendo do documento que for, e para que possa ser lavrada essa ata notarial. Depois de lavrada essa ata notarial, ela nada mais é o quê? Do que uma escritura pública, né? E ela é um dos documentos que depois nós temos que apresentar no cartório de registro de imóveis. E é nesse momento em que apresentamos a ata notarial no registro de imóveis, o registrador acaba reexigindo toda a documentação que serviu para embasamento da ata notarial. E o que é que nós defendemos, né? O que é que nós pensamos, o que é que nós gostaríamos de colocar a debate, né? Se necessário for ali junto aos próprios registradores e à corregedoria, de que a partir da data da lavratura dessa ata notarial, nós entendemos que a própria ata notarial, ela supre, né? Ela supre a validade, digamos assim, de todas aquelas certidões, de todos aqueles documentos que a embasaram, né? Então, também pressupomos que talvez a única finalidade dessa reexigência seja, além de totalmente burocrática, até mesmo arrecadatária, né? Porque entendemos juridicamente desnecessária essa reexigência. Então, seria mais ou menos esse o teor desse ofício que estamos confeccionando, estamos estudando. E essa é uma questão que é recente ou já vem acontecendo há mais tempo, doutora? Olha, como o Instituto da Uso Capião Extrajudicial podemos ainda considerar recente, né, diante até de bastante intervenção da própria corregedoria, no sentido de orientar os registradores de como proceder em tais e tais situações, podemos afirmar que é uma situação recente, porque a uso capião extrajudicial, ela é recente, ainda estamos amadurecendo muito o trâmite dela junto aos cartórios. E esse trâmite, ele é feito, a exigência é com o advogado, ou essa demanda também chegou para a comissão da própria comunidade, da própria população que faz esse trabalho, que também necessita desse serviço? Certo, a maior parte das reclamações vieram, né, para a nossa comissão através dos advogados militantes da área, né? Até porque a uso capião, ela, embora extrajudicial, é uma medida totalmente jurídica e que necessita, né, dos préstimos de um advogado, né? Ela é processada também no cartório mediante a intervenção e a atuação de um advogado representando a parte postulante, né? Porque ainda assim é um requerimento, né? É um pedido e não deixa de ser um ato, depois que deferido, um ato declaratório, né? Então, por isso mesmo, a necessidade de um advogado. Mas lógico que existem algumas partes, né, que acabam também aproveitando o gancho e reclamando para a gente, realmente, eu também tenho um caso assim, o meu advogado também está enfrentando esse problema. Então, mas em geral, são os advogados, sim. Perfeito. A doutora Mirelle continua aqui conosco, porque no próximo bloco a gente vai falar de outras demandas que chegam até a comissão e que, inclusive, a gente tem conquistas para pontuar. Então, no próximo bloco, a gente vai trazer essas conquistas da Comissão de Direito Imobiliário aqui da subseção de Itajaí.
Estamos de volta com o programa OAB na TV e hoje a gente recebe a presidente da Comissão de Direito Imobiliário aqui da subseção, a doutora Mirelle Wisbeck Krieger, que neste bloco vai falar para a gente sobre as conquistas que a comissão obteve. A doutora Mirelle, inclusive, já está no seu segundo mandato como presidente desta comissão, né, doutora? E temos algumas conquistas que a gente pode pontuar aqui, né? Eu gostaria que a doutora trouxesse para a gente também essas informações nesse bloco. Sim, Luana. Bom, durante as minhas 2 gestões aí, como presidente da Comissão de Direito Imobiliário, sem dúvida alguma, desenvolvemos muitas atividades e muitas conquistas, com certeza. Além de organizarmos, né, muitos simpósios de direito imobiliário ao longo desse tempo todo, né, em que sempre trazemos temas de bastante relevância aos advogados, e também não só aos advogados, como todos os profissionais atuantes, né, no mercado imobiliário. Para escolher aqui, Luana, alguma coisa assim, talvez mais marcante, uma das mais marcantes, na minha opinião, foi a nossa atuação pioneira como amicus curiae em algumas ações civis públicas movidas pelo Ministério Público aqui na cidade, né? Para quem não sabe, né, amicus curiae é uma figura nova, processualmente falando, embora antes ela já existia, né, de forma atípica em alguns processos, né, em que o órgão que intervém no processo com essa figura de amicus curiae, ele intervém porque é algo que tem que ser uma matéria ali discutida no processo que tenha repercussão geral, né, no tema. E a OAB, né, como o órgão que é, a entidade que é, sempre defensora não só dos interesses dos advogados, mas em prol da coletividade, né, interesse totalmente social, né. Então, foi a primeira vez que a OAB Itajaí interveio como amicus curiae, né, foi através da nossa comissão. Acredito que abrimos aí também um leque, talvez outras comissões já estejam atuando também, e eu fico extremamente grata, né, e continuamos ali ainda como procuradores nessas ações. Uma das ações mais relevantes também, aproveitando para falar um pouquinho sobre ela, diz respeito a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público em face pretendendo, né, a proibição de construções em áreas de alto risco de alagamento na cidade, né? E isso nós entendemos como uma matéria muito impactante à sociedade, né? Porque a nossa cidade, a gente sabe, né? Ela tem um percentual alto de risco de alagamento e tudo mais. Então, o objetivo da OAB, como amicus curiae, como amigo da corte, é tentar auxiliar a justiça, auxiliar o magistrado em busca de uma decisão mais equilibrada possível, né? Então, essa seria a mais marcante. Também tem outras relevantes, como até mesmo uma participação que tivemos em uma audiência pública ocorrida na Câmara a respeito das locações envolvendo as plataformas digitais, como Airbnb, Booking, né? O objetivo dessa audiência era ouvir as entidades, né? A opinião das entidades mais interessadas e também da coletividade em geral, né? Foi aberto ao público, uma audiência pública, né? E foi muito bacana, foi muito interessante, né? O núcleo principal dessa audiência era ouvir as entidades e saber o município, né, se teria necessidade também, não só isso, a legitimidade, né, de legislar sobre esse tipo de novidade na área imobiliária, né, até que ponto isso fere o direito particular, porque nós falamos ali de propriedades particulares, né, então se era locação, se tinha um pouco de
de espírito hoteleiro ali ou não. Então, foi muito bacana a discussão, foi muito bacana e interpretei assim de extrema importância a participação da OAB, né, a colaboração jurídica da OAB ali nessa audiência, né? E para finalizar, porque senão a gente vai passar aqui a entrevista toda falando de tanta atividade que a gente já fez, vou deixar por último para falar então sobre a que eu considero a mais gratificante, porque tem as relevantes, as marcantes e tem a gratificante. A gratificante que nós desenvolvemos foi uma palestra aos senegaleses e aos haitianos na gestão anterior. Foi um convite da Comissão de Direitos Humanos, inclusive, né, na pessoa de sua presidente na época, e foi, assim, extremamente gratificante, né? Falamos sobre locações residenciais, né? Porque todos eles acabam utilizando o instituto, tem o problema com a língua, né? Eles não entendem. Então, foi muito bacana poder tirar as dúvidas, auxiliar juridicamente esse pessoal. Claro que contamos também com a ajuda voluntária de intérpretes, né? Porque tivemos ali que traduzir para eles, né? Eles têm a língua ali, que é o crioulo, né? É um francês um pouco enrolado ali, mas deu certo, foi muito bacana e eu vejo assim como uma das mais gratificantes, né? A função social mesmo, né? Que nós prestamos ali. E por isso que a gente falou lá no início do nosso programa, né, doutora? Porque, na verdade, envolve várias áreas, né? E como a gente, só ouvindo aqui as conquistas, são tantas as áreas de atuação quando a gente fala, e aqui a gente está pontuando algumas, porque eu acompanho o trabalho aqui da comissão já faz algum tempo, desde o primeiro mandato, e a gente vê realmente todos os meses a gente tem uma novidade, a gente tem algum assunto que está sendo debatido nas reuniões, as reuniões que acontecem mensalmente, junto com outras comissões também, e assim o trabalho sempre está fluindo, né? O trabalho, mesmo nesse período de pandemia, que não foi possível a gente realizar aqueles eventos que sempre deixavam o auditório da OAB lotados, né? Lotado, mas aqueles eventos, mas a gente conseguiu também fazer o trabalho, né? Ver o trabalho da Comissão de Direito Imobiliário fluir de uma mesma forma, né? Exatamente. E nessa nova gestão, Luana, nós, né, porque esses exemplos todos que eu dei foram todos da gestão anterior, né? E essa gestão, com certeza, muito afetada, né, pela pandemia, mas ainda assim continuamos super atuantes e combatentes, né, como você mesma falou. E uma conquista recente que nós tivemos, que consideramos praticamente concluída, seria também um ofício, para variar, né? Que encaminhamos né? Nesse ponto, nós encaminhamos diretamente ao diretor do foro. O que seria? Eram sobre as retificações, as correções de metragem de imóveis, né? O que acontece? Um dos nossos registros de imóveis, né? Nós temos 2, seria o primeiro. O primeiro ofício, ele vinha negando, tá? Reiteradamente, as retificações de área, né, que constavam em matrículas imobiliárias, quando essa correção implicava em aumento de área, né, principalmente nos casos em que era um aumento considerável de área, o primeiro ofício acabava negando, né? Nós recebemos várias reclamações de advogados nesse sentido, paramos para estudar uma a uma e verificamos que a fundamentação para essa negativa, ela era desprovida, assim, de embasamento legal, né? Até porque a nossa lei, ela não limita, ela não restringe se a retificação, ela só pode ser a menor ou a maior ou algum limite de área, não tem limite. Porém, acreditamos que esse problema não só era enfrentado aqui em Itajaí, né, como em outros ofícios do estado de Santa Catarina como um todo, que a corregedoria recentemente havia já emitido uma circular orientando os registradores neste sentido, de que a lei não limita, de que, né, se preenchidos todos os outros pressupostos,
é um requerimento a ser admitido, né? Mas mesmo com essa circular, aqui em Itajaí não estava havendo cumprimento, né? Eles estavam negando. E para piorar a situação, quando suscitada a dúvida ao juízo dos registros públicos, né, aqui da comarca, o juízo acabava confirmando o entendimento cartorário de que não daria para retificar as áreas a maior. Então, por isso, nós entendemos por bem encaminhar um ofício ao diretor do foro e até mesmo ao juízo de registros públicos aqui de Itajaí, e eles acabaram recebendo o nosso ofício e encaminharam direto para a Corregedoria. Encaminharam direto para a Corregedoria Geral de Santa Catarina e autuaram o nosso ofício como um procedimento administrativo. Assim que foi autuado, né, o procedimento ainda estava em andamento, ainda não havia quase nada no processo, a não ser toda a nossa fundamentação, né, um ofício super bem estruturado, super bem fundamentado. O cartório tanto o cartório quanto o juízo acabaram passaram a admitir as correções, mesmo que acrescendo área maior. Então, entendemos que atingimos, né, o nosso objetivo, atingimos a finalidade que buscávamos, né? Isso foi uma conquista muito grande, né? Muitos advogados estavam encontrando muitos óbices, né, em relação a isso, e agora estamos conseguindo processar esse tipo de procedimento. Perfeito, doutora Mirelli continua aqui conosco. A gente vai para o nosso último bloco, nosso último intervalo, porque na sequência a gente vai falar também sobre a questão da participação da doutora Mirelli no Conselho Municipal de Habitação aqui em Itajaí e também do trabalho que a comissão tem à frente, né, participando do Conselho, porque nesse momento a gente tem a discussão do plano diretor do município de Itajaí. A doutora Mirelli também está participando desse debate e vai trazer detalhes para a gente, então, no próximo bloco. Estamos de volta com o programa OAB na TV, o nosso último bloco de entrevista hoje com a presidente da Comissão de Direito Imobiliário aqui da subseção, a doutora Mirelli Wisbeck Krieger. E nesse bloco a gente vai falar então sobre a participação da comissão também no Conselho Municipal de Habitação. A doutora foi reconduzida ao cargo de membro titular, né? Eu queria que você explicasse então, doutora, para a gente, né, como que funciona esse trabalho, né, sendo como membro então titular do Conselho, que nesse momento também está debatendo a questão do plano diretor do município. Isso, Luana. Então, a atuação e a intervenção da OAB, né, dentro do Conselho Municipal de Habitação é extremamente importante, né, em prol da sociedade em geral, e especialmente no Conselho de Habitação, especialmente no que tange à avaliação de casos de concessão de uso de imóveis para fins de moradia, né, de famílias em situação vulnerável, né? Nós sempre tivemos, inclusive na gestão anterior, muitos processos, muitos pedidos nesse sentido, né, que são concedidos, né, o uso, né, para essas famílias em imóveis, né, que seriam públicos, né. Então é feito todo um processo, existe uma lei municipal onde há os requisitos, né. Ou seja, tem muitos requisitos, dentre eles o rendimento e muitas regras também, né, a respeito de desvio de finalidade, não pode, né, o fim é totalmente para fins de moradia. Então, é bem gratificante também esse trabalho, né? O voto, né? O voto da OAB nesse tipo de conselho sempre pesa muito, é sempre muito ouvido, muito respeitado, então é uma responsabilidade grande e, com certeza, nós a utilizamos com muito afinco.
E nesse trabalho também, né, eu falei sobre a questão do Conselho Municipal. Nesse trabalho, a OAB também tem a cadeira no Colégio de Delegados, então, para a revisão do plano diretor, né, doutora? Exatamente. O Colégio de Delegados, ele é criado, né, é composto também de várias entidades interessadas e com expertise, né, nos temas que são discutidos. E nós temos, né, o nosso plano diretor aí com fase de revisão em andamento, né? E não podemos esquecer que não é só o plano diretor, né, que está em revisão, é o plano diretor e o código de zoneamento e parcelamento do solo. E a cadeira que a OAB possui nesse colégio também é extremamente importante e relevante, né? O cuidado geral, Luana, que nós buscamos sempre nessas reuniões e no estudo que estamos fazendo, são vários cadernos, várias planilhas de zoneamento e tudo mais. Então, é um time muito bem composto, né? A própria equipe técnica da prefeitura é uma equipe muito, muito competente, e os delegados também, né? Nós temos muitos engenheiros ali, então essa parte mais técnica nós confiamos na análise desses colegas delegados. E, claro, a OAB tem essa preocupação de estar avaliando tudo isso, mas sempre com aquele olhar mais jurídico, né? Ou seja, a nossa preocupação maior é revisar da parte técnica, né? As metragens, recuos e tudo mais, e N situações, é sempre sopesar se foram estudadas, foram medidas equilibradas, né, frente ao direito imobiliário, o direito urbanístico, as questões econômicas da cidade também. Isso tudo colocado em planilha, colocado em zoneamento, isso está sendo de forma correta, isto está sendo colocado no texto de lei de forma realmente adequada, ajustada? O que está lá na tabela, né? Está sendo impresso no texto de lei também? Se faz entender no texto de lei o que está lá na tabela? Então, essa é a nossa grande atuação como advogados, né? Eu tenho como suplente, inclusive, a doutora Alana, que é presidente da nossa Comissão de Direito Urbanístico. Então, juntas, estamos fazendo ali um grande trabalho, né? Esperamos concluir isso também o mais rápido possível. Já tivemos esse atraso, né, de revisão por conta da pandemia, né? Luana, acabou afetando tudo, mas estamos aí, inclusive algumas reuniões, a nossa OAB de Itajaí está concedendo o espaço para essa reunião, que agora que começou a voltar a ser presencial, antes estavam havendo, só que de forma online, né? E agora estamos retomando com tudo aí esse processo de revisão. É um momento certamente muito importante para o município, né, de Itajaí. A gente vai entrevistar, também vai conversar com a doutora Alana, que com certeza a gente vai trazer mais informações sobre o plano diretor, vai trazer também esses pontos, porque realmente é um grande desafio você planejar, né, o município, você falar em um planejamento 10, 15, 20 anos, num crescimento como está, né, doutora? Exatamente, o nosso plano ele está muito defasado, né, frente à realidade que estamos, crescimento e tudo mais da cidade. Então é importante a revisão dele, sim. Claro que não tem como deixar todos felizes, assim, sempre é difícil, né? Por isso que a gente está ali em busca de uma revisão mais equilibrada possível frente toda essa realidade, né? Nos aspectos ambientais e tudo mais. Com certeza. E quando a gente fala em direito imobiliário, a gente consegue pontuar os principais desafios dessa área? Olha, Luana, a pergunta mais difícil da entrevista, hein? Bom, como advogada, o que eu posso dizer é que o direito imobiliário é um constante desafio, né? É um constante desafio, porque além dele ser objeto sempre de muitas mudanças,
entendo que o advogado ele não deve só ser um bom conhecedor das mudanças da lei, das doutrinas novas, né, das decisões mais recentes, né, das jurisprudências consolidadas. Não basta só ter o conhecimento. Você tem que, como advogado, o maior desafio, acho que é esse, é de saber aplicar, né, esse compêndio de conhecimento, aplicar em prol das necessidades jurídicas daquele determinado cliente, né? Saber estruturar, né, juridicamente aquela negociação, né, tão desejada, tão almejada pelo aquele cliente. Claro, dentro do possível, né? O advogado está ali para isso. Dessa forma podemos fazer a estrutura assim, né, e tal, e formatar. Eu acredito que o grande desafio é esse, né? Não só o conhecimento, que tem que ter, isso aí é o básico, né? Você tem que estar sempre ali à frente das novidades, da legislação e tudo mais, mas é o saber aplicar isso, né, em prol dos anseios do cliente. E neste momento de pandemia, a gente tem também algumas mudanças nessa área do direito imobiliário, como a gente acompanha em outras áreas também no direito imobiliário, elas ocorreram? Sim. Até, Luana, antes da pandemia, nós temos, ainda considerado uma recente lei, em 2018, a lei do distrato, né? Onde veio ali a pontuar várias regras, em casos de resolução, de rescisão de contrato imobiliário, sabe? Principalmente entre construtoras e adquirentes, né? Questão de multa, do quanto que o adquirente teria direito à devolução daquilo que já pagou, né? Dependendo da culpa, se a culpa foi da construtora, se foi do adquirente, enfim, né? Tivemos uma lei para determinar toda essa situação. Contudo, né, depois de algum tempinho, tivemos o advento da pandemia, né? Então, com certeza, isso veio a diminuir renda, né? Isso veio a atrasar obras, né? Todos foram muito afetados, né, com a pandemia na situação econômica. Então, obviamente que isso veio a espelhar mais rescisões, mais inadimplementos contratuais, né? Então, nós temos sim ali, tivemos em 2020 uma lei pandêmica de caráter emergencial e transitório, no sentido de suspender as liminares de despejo, né? Também de suspender os prazos para fins de uso capião, prazos de posse, não processuais, prazos de posse para fins de uso capião, tudo isso porque foi considerada a moradia como algo fundamental para poder cumprir as medidas sanitárias determinadas pelo governo, né? Então, ainda que muito se julgue que o direito de propriedade não tem sido atendido por conta dessas leis pandêmicas, temos que considerar que o direito de propriedade ele não é absoluto, né? E ele está, sim, à mercê de restrições, quando necessárias, ainda mais frente a uma pandemia de caráter, né, mundial. Doutora Mirelli, nosso tempo vai encerrando aqui no programa OAB na TV, mas a gente quer agradecer, com certeza muitas experiências foram compartilhadas aqui conosco e vamos ter outras oportunidades para falar mais sobre o direito imobiliário. Agradecemos e parabenizamos também pelo trabalho. Muito obrigada, Luana, o prazer é meu, eu que agradeço. Um grande abraço e parabéns. O programa OAB na TV, então, de hoje vai ficando por aqui. Você pode acompanhar todas as entrevistas completas no nosso canal do YouTube, que é OAB Subseção Itajaí, nosso Facebook e também no nosso Instagram. E a gente está, então, de volta na próxima semana, sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite, aqui na TV Câmara. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.